Olá, bom dia! O Diálogo Plural de hoje vai falar sobre a atual conjuntura política do Brasil. O que é que está previsto para mudar? Como é que isso afeta os trabalhadores brasileiros? São essas perguntas que têm sido feitas desde a posse do governo em vigor. Os ataques ao serviço público se intensificaram e há quem diga que podemos ter uma greve geral no país. Para conversar comigo sobre esse tema, temos a presença de Carlos Henrique, que é da base do Sindiprebs RN, e com Felipe Tavares, que é coordenador do Sinteste RN. Então, a eles eu dou o meu bom dia. E Felipe, que já é de casa aqui do Diálogo Plural. Felipe, me diz uma coisa, esses ataques aos trabalhadores começaram de agora com esse governo que está em vigor ou já no governo Dilma já existia alguma coisa? Como é que está sendo essa transição aí? Bom dia, Camila. Bom dia aos nossos telespectadores. Então, assim, esse processo que o Michel Temer ele está aprofundando e está acelerando, ele começou já durante o governo Dilma, né? Durante um processo chamado de ajuste fiscal, que foi quando, durante o governo dela, ela começou a cortar verbas da saúde, da educação e de diversas outras áreas de investimento de interesse social. E aí, além desses cortes mais diretos no próprio orçamento, que diminuiu o dinheiro que ia para as universidades e para outros órgãos públicos e que nós presenciamos no nosso cotidiano esses cortes, né, na medida em que faltava material, o corte de bolsas, sim, em outras áreas também algo parecido, isso também se concretizou na parte de legislação, na medida em que ela, junto com alguns governadores, se reuniram e traçaram o projeto de lei 257, que previa um endurecimento da lei de responsabilidade fiscal e um enxugamento ainda maior, mais duro, de gastos com o serviço público. Né? E tudo isso, como a gente já vem debatendo aqui no Diálogo Plural, para pagar os juros da dívida pública. Né? Infelizmente. Então não começaram de hoje, porém, eles estão sendo intensificados e acelerados. Né? Sim. Henrique, e somente o serviço público está sendo afetado com tudo isso? Primeiramente, bom dia, Camila, Felipe e telespectadores. Não é só o serviço público, né? Todos os trabalhadores estão sendo alvos desse ataque na medida em que há uma asfixia, né? A gente nota que os projetos são de asfixia econômica do país, através da precarização dos serviços públicos, né? Da PEC 241, sim, que foi aprovada, vem aí aprovada em primeiro turno, que prevê um congelamento do investimento público, não é gasto público, é sim, investimento público, uma obrigação do Estado perante a Constituição, e tudo isso só Deus sabe o que poderá acontecer após 20 anos de congelamento com a população crescente do nosso país. E, Felipe, o que é que está previsto na agenda Temer? Né? A gente ouve muito falar sobre isso, mas ainda não se sabe como direcionar e o que é que está acontecendo de fato. Fala um pouquinho para a gente. Então, a agenda Temer, ela já vinha sendo articulada já com aquela Agenda Brasil, do Calheiros, né? Já com o programa que era a ponte para o futuro que a gente tem, na verdade é uma ponte para o abismo e para o caos social do governo, sim, Michel Temer, e que agora ele está encontrando brechas, está tentando encontrar brechas para poder colocar em prática. Um deles é o próprio corte orçamentário, que é o enxugamento dos investimentos públicos por 20 anos, e aí a gente vai... a PEC não vai passar porque a gente vai lutar muito para que ela não passe. Felipe, é verdade que a educação e a saúde estão isentas disso? Não, aí justamente esse ponto que eu a gente lê muito, né, que vai haver esse congelamento, porém a saúde e a educação estão ali seguras em relação a isso. É verdade? Não é. Inclusive, a própria PEC 241 prevê um congelamento de gastos também da educação e da saúde, não só, mas também. E o ataque ao SUS vai ser brutal, porque um dos contribuintes para o SUS, que é um sistema que conta com a contribuição municipal, estadual e federal, sim, inclusive metade da contribuição é da União, é federal, e o SUS vai assistir a um ataque brutal caso a PEC passe. Então, o princípio da universalidade do SUS ele será atacado, né? A saúde será atacada. E um outro ponto que você me perguntou, Camila, da educação e da saúde, hoje, obrigatoriamente, 18%, né, da arrecadação e 13,2% da receita corrente líquida, que também tem a ver com a arrecadação de impostos, obrigatoriamente, por Constituição, vão para a educação e para a saúde, respectivamente. Porém, o que é que o governo Temer está colocando? Acabar com essa vinculação obrigatória, ou seja, o valor que iria ser destinado à educação e saúde seria menor do que é hoje, mesmo a gente sabendo que o que ele é hoje não contempla
às necessidades da sociedade. Sim. Então, Henrique, sim, seriam tem atacados. alguma coisa a complementar em relação a isso? Se a gente analisar a questão do congelamento, basta analisar puramente a questão do crescimento vegetativo da população. Então, se essa despesa estiver congelada, mediante uma população crescente, então o próprio número per capita das despesas vai cair, né? Essa própria divisão do investimento congelado com o crescimento da população, só isso já seria argumento suficiente para demonstrar que não será mantido o nível de investimento com saúde, educação e todas as demais áreas, porque não se envolve só isso. Os serviços do Estado vão envolver a previdência, vão envolver a segurança, né? E todas as áreas que nós já vivemos praticamente num caos. Envolve também a questão do salário mínimo? Sim, a questão do salário mínimo, como é que ele vai se comportar diante de tudo isso, né? Já se prevê, dentro do âmbito da previdência, a desvinculação de reajuste de benefícios, né, do salário mínimo, o piso constitucional. Não é só a questão da PEC, nós temos aí uma proposta já de reforma da Previdência em curso, temos medidas infraconstitucionais já em curso, atacando os trabalhadores, e uma proposta de reforma que se revela, pelo menos até agora, como extremamente danosa aos direitos. Entendi. A própria PEC 241 prevê um congelamento salarial, né? Sim. Nos últimos anos houve um crescimento do salário mínimo acima da inflação, ou seja, um aumento do poder de compra real dos trabalhadores, né? Mas o que está colocado pela própria PEC é um congelamento do salário mínimo. Muita coisa aí vai mudar e, como eu sempre digo aqui no Diálogo Plural, é bom você de casa, toda a população ficar atenta a todas essas mudanças para poder, na hora certa, vir a protestar ou a reclamar qualquer situação. Fica aí que daqui a pouco a gente continua no segundo bloco com o nosso programa Diálogo Plural. 30 segundos a gente já volta. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a atual conjuntura política do país, com a presença de Carlos Henrique, que é da base do Sindiprebs RN, e com Felipe Tavares, que é coordenador do Sinteste RN. No primeiro bloco, a gente estava conversando sobre a agenda Temer, toda essa mudança que está acontecendo agora nessa transição aí de poder, né, no nosso país. Felipe, dá uma complementada nessa questão da agenda Temer para a gente. Então, Camila, a agenda Temer, na verdade, ela é a agenda dos empresários do capital. Então, ela traz consigo, além do que já foi exposto no bloco anterior, a questão da reforma trabalhista, Sim. que aí atinge não só o serviço público, mas vai mexer com os trabalhadores da iniciativa privada, os seletistas, né? E aí o que está sendo ventilado no momento é de que o acordado prevalecerá sobre o legislado. O que é isso? Um acordo entre patrão e empregado, que nós entendemos que é um acordo desigual em relações de poder, porque Sim. o patrão tem muito mais poder do que o empregado. Isso vai prevalecer sobre as leis trabalhistas, que são leis a nível nacional e que já existem desde a década de 40. Né? Então, se o patrão quiser promover alguma medida que prejudique o trabalhador, como, por exemplo, aumentar a carga horária de trabalho diária, e aí fala-se, inclusive, em 12 horas de jornada de trabalho diária, e com o mesmo salário, né, porque a gente vai assistir a um congelamento do salário mínimo, caso a PEC passe ou outras medidas passem, então teremos que o trabalhador ele será ainda mais explorado do que já é. E pior, num cenário de 12 milhões de desempregados, em que se você não se submeter às medidas que o patrão está colocando para você, né, facilmente ele te demitirá. Fica aquela coisa até, eu vou falar isso, da prostituição do trabalho, né? Porque ou você trabalha recebendo muito pouco, né, ou não trabalha, né? Tem muito disso também, né? Isso, eles vão pressionar o trabalhador nesse sentido, de que se ele não se submeter, outros 12 milhões vão querer o lugar dele. Exato. E sobre essa mudança toda, Felipe, o Henrique pode complementar caso queira, está faltando dinheiro, né? Porque a PEC foi aprovada, não sei, né, nem enumerar quantos milhões vão ser economizados aí, mas por quê? Está faltando dinheiro? Qual é realmente a motivação para a aprovação dessa PEC? Isso, é só esclarecer que a PEC foi votada apenas em primeiro turno, falta o segundo, e nós faremos protestos nacionais para que no segundo turno ela seja derrotada e que sequer vá para o Senado, né? E mesmo que passar, a gente vai se mobilizar para impedir que ela passe. Então, assim, a PEC surge tem como justificativa o fato de o governo estar arrecadando menos devido a uma crise, então coleta-se menos impostos. Só que, na verdade, vários estudos, inclusive da Associação Nacional dos Auditores Fiscais, que é uma instituição bastante séria, que periodicamente, anualmente,
publica coisas sobre, inclusive, a Previdência, como é um dos focos aqui do debate, mostra que, na verdade, sobra dinheiro para a Seguridade Social. Sim. Ou seja, tem dinheiro para a Previdência, não tem que fazer reforma da Previdência. E outra coisa, hoje metade do nosso orçamento, metade dos nossos impostos vai para pagar juros e amortização da dívida para os banqueiros. Né? Que lucraram R$1 trilhão no nosso orçamento no passado, ou seja, praticamente metade, e não produziram absolutamente nada, e esse dinheiro não se transformou em acesso à educação e à saúde, foi só para pagar juros, especulação financeira. Então, tem dinheiro sim, basta fazer uma auditoria cidadã da dívida. Talvez, olha aí, uma preguiça ou um interesse bem pessoal para nos fazer isso. Henrique, sobre o que o Felipe estava falando, será que se consegue com essa mobilização, com possíveis paralisações, que essa PEC não seja aprovada em segundo turno? Nada se consegue sem luta, Camila e telespectadores, né? Só complementando a questão se há dinheiro ou não há dinheiro, sim, essa PEC ela foi aprovada em primeiro turno sob um emblema bastante significativo. Falta dinheiro, mas foi dado um banquete, né? Todo mundo soube, passou na televisão que foi dado um banquete. Ora, o país está em crise, disse que está faltando dinheiro, mas houve um banquete para que houvesse a aprovação a toque de caixa em primeiro turno lá na Câmara. Então tem algo errado nessa história. Teve dinheiro para o banquete, mas e nós que não fomos convidados para essa festa pobre, como diria o Cazuza, né? O Cazuza já cantou essa música, né? Não me já cantou essa pedra há muito tempo. Há muito tempo. Então nós estamos de fora da festa. A PEC, em suma, em resumo, ela imuniza o sistema financeiro, porque ela prevê que as despesas financeiras não serão alvo de congelamento. Não vai ter nada disso para aquelas despesas com juros. Os juros podem fazer o que quiserem, subirem e descerem. Sim. E você que está aí em casa sabe muito bem que se atrasar seu cartão de crédito, você sabe que os juros dele são bem maiores do que o seu reajuste salarial. Qualquer brasileiro sabe disso. E essa PEC se volta contra o segmento dos trabalhadores. Está difícil contestar ultimamente, né? Não só no serviço público, mas também no particular. Né? Em hospitais e tudo, está difícil você contestar, está difícil você saber a quem recorrer em determinadas situações, como essa do cartão de crédito, por exemplo. E voltando à questão central do se é possível barrar, claro que é possível. Sim. Todo esse país já viveu lutas, são verdadeiras epopeias, né? Verdadeiras demonstrações de que é possível mudar as coisas, mas elas só mudam a partir da mobilização e da conscientização. Então, do entendimento, né, do cidadão. Toda essa propaganda que está sendo feita em torno da PEC, ela tem que ser contestada nas nossas casas, no que nós estamos passando dentro de nossas casas, sobretudo aqueles 12 milhões de desempregados. Então vamos nos mobilizar e vamos à rua. É isso. Felipe, e quais os impactos das reformas da Previdência e do ensino médio para o país e para a população? Então, Camila, a reforma do ensino médio é uma coisa que a gente precisa colocar, que é o seguinte: não é que o ensino médio não possa ser reformado, ele pode. Sim. Porém, já existem debates há anos para saber como é que isso poderia acontecer e ainda não se chegou a uma conclusão. E aí o que é que o governo fez? Sem dialogar com a população, né, juntou um grupo ali de pessoas que achavam que o certo era fazer de tal forma e fizeram. Sim. Só que fizeram, inclusive, tirando disciplinas que estimulam o pensamento crítico dos jovens, como, por exemplo, sociologia e filosofia. Né? Então, nós entendemos que essa reforma ela veio sem diálogo nenhum, inclusive com entidades e com órgãos da própria área da educação. Exatamente. Né? Então, com os professores, que são os maiores interessados nisso tudo, né? Sim, professores, mas também as organizações de alunos, né? Então, ela foi de cima para baixo, ela foi arbitrária, ela não foi dialogada. Então, isso é problemático. E os próprios estudantes estão mostrando, ocupando escolas. Mais de 769 escolas estão ocupadas no dia da gravação deste programa, porque até ele ser exibido haverá mais. Inclusive aqui no Rio Grande do Norte, que 3 escolas, como Anísio Teixeira, Augusto Severo, e uma outra que eu vou esquecer agora o nome, mas é uma escola pública também, estão ocupadas. E vários IFs estão ocupados, um dos mais recentes é o de Currais Novos, inclusive. Então... Felipe, o seguinte... A gente vê muito nas redes sociais, né, muitas pessoas dizendo que quando foi para tirar a Dilma do poder, era contra a corrupção. Né? Contra a corrupção, a questão não é a Dilma, a questão é a corrupção e tudo mais. Por que agora não está tendo todo esse movimento que teve para tirar a presidente do poder? Então, o segmento que foi à rua para tirar a presidenta Dilma através de um impeachment, né? Um impeachment
muito mal embasado, diga-se de passagem, e que nós entendemos que foi ilegítimo, ele levou às ruas um segmento da sociedade que foi o da classe média alta, né? E dizem que também, né, Henrique, que não foi uma disputa de classes, né? Todo mundo continua insistindo nisso, que não foi uma disputa de classes, quando na verdade foi, Só né? que aquele mesmo segmento que foi à rua para tirar Dilma não está indo agora para lutar contra a corrupção. Não só contra a corrupção, mas contra os ataques do governo Michel Temer, né? Sim. Agora sim, na verdade existe um cenário de mobilização atual, só que não com o perfil das pessoas que foram para a rua tirar o governo Dilma, mas sim um perfil de pessoas que estão sendo prejudicadas por medidas que estão sendo aprofundadas e aceleradas pelo governo Michel Temer, mas precisamos reconhecer também que algumas delas já haviam sido iniciadas com o governo Dilma. Por exemplo, a gente pode citar a lei que a lei antiterror, né, que criminaliza os movimentos sociais. Né? Então, existe sim muita luta que está acontecendo pelo Brasil, inclusive na UFRN. Essa terça-feira teve a Assembleia de Estudantes e eles estão mobilizados para, inclusive, ocupar partes da universidade. Né? E, inclusive, estivemos lá apoiando na Jusinteste. No final do programa a gente vai dar uma reforçada nisso aí para quem estiver interessado ir lá de fato. Vamos a mais um intervalo para a gente continuar no terceiro bloco do nosso programa Diálogo Plural. Até daqui a pouco. Voltamos com o programa Diálogo Plural neste nosso último bloco, que conversa sobre a atual conjuntura política do país, com a presença de Carlos Henrique, que é da base do Sindipres RN, e com Felipe Tavares, que é coordenador do Sinteste RN. Antes da gente dar continuidade ao nosso debate, nós vamos assistir a um VT que vai contribuir com o nosso debate na matéria de Miriam Russelli. Acompanhe. Nos últimos dias 22 e 29 de setembro, houve uma paralisação nacional dos servidores públicos devido aos ataques nos direitos da categoria. O ato contou com a presença de vários sindicatos, tanto a nível municipal como federal, e mostrou que caminhamos para uma possível greve geral. É uma luta única. Nós entendemos que agora é a hora da classe trabalhadora se unir e buscar forças para lutar, se organizar e barrar essas medidas que estão sendo empurradas aí, porque quem paga pela crise não é os ricos, quem está pagando pela crise, quem está sendo hoje vítima de todo esse retrocesso são os trabalhadores, né, e suas famílias que estão sendo penalizadas nesse momento. Hoje o Sinasef compõe o Fórum Federal do Serviço Público, que são todas as entidades federais no Estado que estão como uma frente em defesa do serviço público, contra essa questão da reforma do ensino médio, contra os cortes na educação, contra essas medidas abusivas que vão estar chegando, imposta, podemos dizer assim, né, à categoria, aos trabalhadores, aos professores, principalmente aos professores com a questão da reforma da Previdência, no qual, dentro do projeto, já tem uma eminência da questão da retirada da aposentadoria especial dos professores. É hora de ampliar a questão da organização no Estado, de lutar, de chamar os educadores, independente da rede que estejam, federal, estadual, municipal, a se unificar. E também é hora de denunciar esse governo golpista, é um governo que não dialoga, é um governo que não é legítimo, que não é o governo que a classe trabalhadora elegeu, mesmo sabendo que o outro governo tinha muitas medidas arbitrárias que muitas vezes nós vamos para a rua denunciar e contestar. Mas esse muito menos, esse daí nunca nos representou e nunca vai nos representar. É isso. E, Felipe, como ela falou em representação aí, né? E essas paralisações ocorreram 22 e 29, agora de setembro que passou. O que é que isso já contribuiu, de alguma forma, e como essas próximas, né, paralisações e manifestos vão acontecer? Então, primeiro que greve geral não é que a gente fala as palavras e ela acontece, né? Sim. Então, é preciso construí-la aos poucos. E essas paralisações, elas caminham justamente nesse sentido, de mobilizar as diferentes categorias, chamar a atenção da sociedade para o tamanho do ataque, que é um ataque brutal, que não deixará pedra sobre pedra caso ele passe. Chamar a atenção da sociedade para o tamanho do ataque que está acontecendo e construir um cenário de mobilização para, a partir daí, caminhar rumo a uma greve geral. Então, Felipe, só um parêntese sobre isso que você está falando. Será que as pessoas de fato estão entendendo o que é que está acontecendo?
Ou só que elas estão, assim, tipo, vendo aquele fast food que a gente tem diariamente na mídia, né? Com aquelas coisas muito rápidas, informações muito rápidas. Será que a população realmente está entendendo o que está acontecendo para, de fato, ir para a rua e contestar e batalhar por aquilo? Então, essa tem sido uma preocupação de todos de todas as pessoas cujos espaços a gente frequenta, né? A gente tem feito muitas atividades, Camila, inclusive fora da nossa base. A gente já foi para a área da saúde, né? Já recebemos convite para o Sindicef, inclusive, né? Então, assim, as pessoas sempre perguntam, a sociedade sabe, entende o que está acontecendo? Porque, infelizmente, uma grande parte da mídia faz uma propaganda a favor, querendo mostrar para o trabalhador que o que é contra ele é a favor dele. Ou só, né, simplesmente coloca aquilo como se fosse uma coisa normal, uma notícia comum e isso, simplesmente... sem a menor profundidade, sem mostrar o que está por trás, os interesses daquilo, né? Então, assim, a gente tem se perguntado isso, mas eu acho que uma das coisas que está acontecendo que é muito positiva é que os sindicatos e as organizações, movimentos estudantis inclusive, estão passando a fazer um movimento de base, de formação política com suas bases, muito interessante e muito importante. Mas tem surgido também outros encaminhamentos importantes, como, por exemplo, os sindicatos vão entrar agora com uma propaganda na TV, nas TVs, né? Nós tiramos isso como uma das decisões, e a gente vai começar a propagandear mais o que está acontecendo. E os sindicatos estão com outdoors pela cidade, tem as redes sociais, então precisamos divulgar e contamos com a ajuda dos nossos telespectadores nesse sentido. E, Henrique, assim, para deixar claro, né, para as pessoas que estão em casa não confundirem, não se deixarem levar, como a gente estava falando, por essa questão do fast food, da notícia muito rápida, qual o governo que o sindicato defende? Existe alguma posição ali? Acho que o próprio nome do nosso programa aqui, né, o Diálogo Plural, seria um governo exatamente que dialogasse com a sociedade, né? Que não lançasse essa propaganda, vamos dizer, enganosa de que essas medidas são boas para os trabalhadores, quando nós vemos que, na realidade, elas determinam perdas históricas, né? São praticamente a retirada, a desconstituição da nossa Constituição, como se estivesse sendo desmanchada a Constituição de 88. Haja vista, por exemplo, a reforma previdenciária, né, que pretende lançar uma idade mínima de 65 anos para a aposentadoria por tempo de serviço. Ou seja, equiparar o trabalhador brasileiro ao trabalhador praticamente da Noruega. Eu tive a curiosidade de saber, e lá são 67 anos a idade mínima. Então já querem colocar praticamente na idade do padrão europeu de um país que é... Como se o nosso país tivesse, como se a gente estivesse a mesma qualidade de vida e coisas, realidade, né? os mesmos serviços, a mesma assim, evolução, né, social. Então, nós, diante desse quadro, estamos sim nos mobilizando. Estamos aqui, por exemplo, produzindo esse programa. Já estivemos, eu e Felipe, por exemplo, né, já nos encontramos em vários debates, não só aqui, como no interior, em Currais Novos. Estive no Cine Saúde, lá no Hospital Santa Catarina, e os trabalhadores, quando tomam conhecimento do que está para vir, então eles percebem, né? Percebem que a coisa não é fácil. E esse momento de profundo ataque, ele também tem um aspecto que a gente deve usar como alavanca, que é o que está ocorrendo, que é a união. Dizem que a dor ensina a gemer e junta as pessoas. Então, essa crise está trazendo a consciência a todos os trabalhadores de que eles estão sendo vítimas de um processo destruidor. E nós não vamos abater nosso espírito diante disso. Pelo contrário, nós vamos reagir e vamos certamente barrar pelo menos uma grande parte dessas medidas autoritárias que estão a nos afligir. E, Felipe, existe algum calendário que os sindicatos aí devem seguir? Já tem alguma coisa já programada para quem está em casa saber e de repente quiser ir? Então, só destacar que a gente tem um esforço muito grande de construir uma unidade com as várias categorias que existem, com os vários sindicatos, inclusive respeitando as nossas diferenças políticas. Mas o momento agora ele é para construir uma luta unificada, né? De calendário, as centrais sindicais estão se reunindo, né, para tentar traçar uma data única para todas as categorias do Brasil, na medida do possível, se saiam juntas para uma greve geral para barrar esses ataques. Porque, historicamente, a classe trabalhadora só barrou esses ataques ou só conquistou direitos a partir de movimentações como essa, que é o caso de uma grande greve, que ninguém gosta de fazer, mas, infelizmente, se a gente não fizer, ataques brutais vão passar
facilmente. E dia 24 é o dia da votação da PEC 241, a gente vai parar o país. Né? A gente vai fazer uma grande movimentação de nível nacional para dizer que a gente não quer essa PEC. E que essa PEC, ela vem congelar os gastos dos direitos sociais, enquanto os ricos vão continuar não pagando pela crise. A crise descontada só na gente. E onde vai ser essa paralisação? Onde vai começar? Existe alguma concentração? Como é que vai ser isso, Felipe? O dia 24, ele ainda está sendo, nesses últimos dias que faltam até ele, ainda está sendo melhor estudado. Mas faremos atividade, vamos chamar a categoria, vamos chamar a sociedade, divulgar amplamente, para que as pessoas se envolvam na medida do possível. E para a gente finalizar, Henrique, qual a posição dos sindicatos para o indicativo de uma greve geral? Nós tivemos no dia 17, foi noticiado, né, já uma espécie de convergência, né? As centrais já convergindo, fechando questão em torno da reforma da Previdência, já que ela atinge a todos os trabalhadores, não só a PEC atinge todos os trabalhadores, o PL 257 atingiu essencialmente o serviço público, mas, por decorrência, aqueles que precisam do serviço público, que é a população, então atinge a todos, né? A gente tem que ter essa consciência de que o que atinge um trabalhador, atinge todos os trabalhadores. Não é porque eu sou de serviço público ou privado, ou daqui ou daquela, não. Atingiu a um, atingiu a todos. Então, já essa notícia de que as centrais estão convergindo para uma reação unificada, ela já demonstra um calendário que é o calendário da urgência, né? Nós vivemos agora sob um regime de urgência como se estivéssemos numa guerra, que é o que está acontecendo. É uma guerra onde nós estamos sendo dilacerados, onde nós estamos sendo eliminados, né? Nossos postos de trabalho, nossos filhos, né? Temos que pensar nos nossos filhos, nos nossos netos, o que será desse país daqui a 20 anos. Então, a hora de que aquelas pessoas tirem um instante para a reflexão e para a consciência e venham se unificar. Você que está desempregado, venha se unificar essa luta por um Brasil melhor. Você que está na condição ainda de empregado, que tem seu emprego, venha também para esses instantes, essas convocações das entidades, todos juntos para barrarmos e melhorarmos o nosso país, que é isso que nós queremos. E como o Henrique estava falando aqui nos bastidores, é preciso sim uma paralisação, uma mudança aí na conjuntura política do nosso país para que as coisas voltem a andar de uma forma equilibrada para todos os cidadãos brasileiros. E se você quiser mais informações sobre o diálogo plural, sobre tudo isso que a gente falou aqui, acompanhe as atualizações do nosso Twitter, o @SintestRN, no nosso site www.sintestrn.org.br ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintestRN. E tem também todos os nossos programas na página do SintestRN no YouTube. Lá você acompanha todos os outros programas sobre os outros temas anteriores. Então, a você um ótimo sábado, uma ótima reflexão e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.